Sim, galerinha, estamos aqui para mais uma videoaula no canal Matemix. Essa vai ser a primeira videoaula de 3 que a gente vai falar sobre simetrias. Solta a vinheta. Pessoal, essa parte de simetrias é uma parte que cai bastante no Enem. O Enem cobra muito essa parte de simetrias. Então a gente vai aqui primeiro a introduçãozinha e depois repartir a aula, que essa vai ser a primeira de 3 aulas, tá ok? Antes para a gente logo se acostumar, eu quero que vocês deem uma olhada aqui em algumas figuras que eu vou mostrar para vocês, que é essa partezinha. Então olha só o que é que está aparecendo aqui para a gente se familiarizar. Então a gente tem aqui no caso esses peixinhos aqui, né? Podem ver que eles estão entrelaçados, tem peixe vermelho, peixe azul. Aqui a gente tem a marca famosa de um automóvel. Aqui a gente tem o Taj Mahal. É muito interessante, isso aqui é bem espelhado, né? Dá a impressão que ó, você passa uma reta, o que acontece para a esquerda vai acontecer para a direita. Você tem aqui ó, uma borboleta e você tem uma estrela do mar, que também são simétricos. Aqui você também teria um gráfico computacional. Então a simetria está aí, no caso, em toda parte. Deixa eu passar aqui mais para a gente adentrar nesse assunto que é bem interessante e falar sobre esse cara, que é o Escher. Esse cara mandava ver. O Enem já cobrou algumas questões envolvendo aí a ideia de Escher. Escher ele era um artista plástico holandês, já veio a falecer, mas o cara era fera. Ele tinha ideia de simetria como ninguém, tanto de simetria, parte de geometria, trabalhar com 3 dimensões. Ele era fantástico, parte de ilusões que ele também trabalhava, ele era muito bom. Olha só aqui uma obra do Escher. Veja essas figuras, a branca, a marrom e a preta. Veja que elas estão entrelaçadas. Deixa eu tirar aqui para a gente colocar outra. Olha só aqui, você tem pato azul para um lado, pato branco para o outro, né? Todas entrelaçadas, todas juntas, que isso aí que na verdade seria uma chamada simetria de translação. Veja que aqui também, bem bonitinho, você tem esses paralelogramos, que ele fez exatamente essa figura em cima disso. Essa figura que eu vou colocar aqui para vocês é exatamente uma figura que já caiu no Enem do Escher, que são os cavalos aí entrelaçados, os cavalos vermelhos e os cavalos brancos. Então o Escher ele manda ver, o Enem já cobrou questões sobre o Escher. Prestem atenção, tome cuidado, quem quiser depois coloque aí no YouTube para dar uma olhada sobre a obra do rapaz. Vamos mais adiante. O que é que a gente vai ver? A gente vai ver hoje, na verdade, simetria por reflexão, que na biologia o pessoal chama de espelhada ou bilateral. Tem também a chamada simetria por rotação, que na biologia o pessoal chama de radial, e tem a simetria por translação. Então são 3 aulas. Hoje a gente vai falar sobre simetria por reflexão. Em relação à simetria por reflexão, você tem 2 tipos. Tem a simetria por reflexão em relação a uma reta ou em relação a um ponto. Para hoje, para agora, melhor dizendo, a gente vai falar em relação à reta. Só que a gente tem que falar antes sobre mediatriz. Para falar sobre mediatriz é uma coisa bem simples para a gente entender melhor simetria por reflexão em relação a uma reta. Então dá uma olhadinha. Vou pegar e colocar um segmento de reta aqui qualquer. Claro, tem as extremidades, tá aqui ó, pontinho, pontinho. Eu vou chamar aqui de extremidade A e aqui de extremidade B. Todo segmento de reta tem uma mediatriz. O que seria na verdade a mediatriz? A mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento dado, formando 90 graus com o mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você tem um segmento AB, obrigatoriamente todo segmento tem um ponto médio. Aqui seria mais ou menos por aqui, tá ok? Se tem um ponto, se esse ponto é ponto médio, essa distância aqui ó, de A até esse ponto vai ser a mesma de B até o ponto em questão. Então essas distâncias elas são iguais, de A ao ponto médio, de B ao ponto médio, já está dizendo, é ponto médio. Então eu vou ter que passar uma reta pelo ponto médio, formando 90 graus com o segmento dado. Dá uma olhadinha aí. Então, você tem aqui a mediatriz do segmento AB. Claro, não esqueça que aqui obrigatoriamente tem que formar 90 graus. Então, essa ideia de mediatriz a gente vai usar bastante agora para falar sobre simetria por reflexão em relação a uma reta. Deixa eu passar aqui novamente. Simetria por reflexão em relação a, toma cuidado, uma reta. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa reta como referencial. Essa reta é chamada de eixo de simetria. Eu vou fazer o seguinte, eu colocar uma figura aqui qualquer, vou colocar desse lado uma figura qualquer, e olha só o que é que eu vou fazer. Eu deveria fazer isso com todos os pontos dessa figura que eu coloquei aqui, essa letra F, eu acho bem interessante. Bom, eu deveria fazer com todos os pontos, vou fazer com alguns. Então, eu pego um ponto qualquer aqui da letra F, e ó, a partir desse ponto eu vou traçar ó, uma perpendicular ao eixo de simetria. Então não esqueça, está aqui ó, 90 graus, vou colocar esse pontinho aqui ó, e para fechar essa distância tem que ser igual a essa.
Eu vou pegar um outro ponto de F, sei lá onde é que ele está, está aqui, outro pontinho de F. O que é que eu vou fazer? Esse ponto, 90 graus, fechou aqui, essa distância igual a essa. Mesma coisa, esse ponto vai formar 90 graus, você prolonga essa reta, forma 90 graus, de modo que essa distância seja igual a essa. Se você fizer isso para os infinitos pontos de F, você vai formar um novo F aqui. Então esses dois F's a gente fala que eles são o quê? São simétricos por reflexão em relação a uma reta. Vamos fazer o seguinte, eu vou mudar o eixo de simetria, vou colocar aqui agora, ó, na horizontal. Veja que nesse caso o eixo de simetria estava na vertical, estou colocando na horizontal, vou colocar um F aqui em cima e vou puxar um ponto qualquer, ó, esse ponto. Forma 90 graus, tá aqui, ó, essa distância, não esqueça, é a mesma que essa. Se eu fizer isso para todos os pontos de F, você vai formar um F aqui embaixo. Esses dois F's são, no caso, simétricos por reflexão em relação a uma reta. Tem situações mais complicadas. Veja que agora o eixo de simetria ele está o quê? Está em diagonal. Olha só, vou colocar um F aqui e vou fazer a mesma coisa. Escolhe um ponto aqui qualquer de F. Vou pegar esse ponto aqui, ó, 90 graus. Essa distância é a mesma que essa. Se eu fizer para todos os pontos de F, você vai formar um novo F aqui. Esses dois F's eles são simétricos por reflexão em relação a essa reta que está aí em diagonal. Espero que vocês tenham entendido. Então isso é simetria por reflexão em relação a uma reta. Vamos agora falar sobre simetria por reflexão em relação a um ponto. Preste atenção. Então vamos colocar um ponto como referencial. Está aqui o ponto como referencial. Vou colocar de novo, mesma coisa, a letra F. Está aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto qualquer da letra F. Então dá uma olhadinha aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou partir um segmento de reta por esse ponto, passando pelo ponto referencial e ó, prolongando de modo que, dá uma olhadinha aqui, ó, essa distância, essa, vai ser a mesma que essa e você fecha aqui. Eu deveria fazer isso para todos os pontos dessa letra F. Eu vou fazer para alguns, claro. Então, ó, pega esse ponto, você parte aqui um segmento de reta de modo que essa distância é a mesma que essa e você fecha o ponto aqui. Vou fazer para mais um. Pega esse ponto, partiu, essa distância é a mesma que essa e fechou aqui. Então veja que esse F ele vai ser simétrico a esse F que vai se formar aqui, ó. Dá uma olhada. Vamos fazer o seguinte, vou pegar esse ponto e mudar ele de posição. Vou colocar ele mais para cá, aqui, olha só. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa. Desse ponto, ó, vou partir, claro, não esquece que essa distância é a mesma que essa e fecha com um ponto aqui. Vou pegar esse ponto, ó, prolongo aqui, essa distância é a mesma que essa, fechou aqui. E vou prolongar isso aqui, ó. Essa distância é a mesma que essa, fechou aqui. Se eu fizer isso para todos os infinitos pontos de F, eu vou formar um novo F aqui bem bonitinho. Então esses dois F's, eles são simétricos por reflexão agora em relação a um ponto. Muito interessante isso. Vamos fazer o seguinte, vamos comentar mais agora para vocês verem em relação às chamadas figuras geométricas que são do nosso conhecimento. Triângulo isósceles. O triângulo isósceles tem quantos eixos de simetria? Dá uma olhadinha aqui. Esse é o único eixo de simetria que o triângulo isósceles nesse caso tem. Triângulo equilátero. Pessoal, aí deixa eu comentar um pouco mais sobre o triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um polígono regular. Todos os polígonos regulares de n lados vão ter n eixos de simetria. Se é um triângulo equilátero, ele vai ter 3 eixos de simetria. Dá uma olhadinha aqui, ó. Primeiro eixo de simetria, segundo eixo de simetria e o terceiro eixo de simetria. Retângulo. Retângulo, obrigatoriamente, ele não é regular. Então, um eixo de simetria que é o vertical, o outro eixo de simetria que seria o horizontal. Vamos para o losango. Losango, obrigatoriamente, não é regular. Ele tem quantas eixos de simetrias? 2. Horizontal, vertical. Quadrado, amiguinhos, preste atenção, é regular. Um quadrado, por obrigação, já que é um polígono regular, 4 lados, ele tem 4 eixos de simetria. Dá uma olhadinha. Então, você tem aqui no caso o horizontal, você vai ter o vertical e nesse caso, olha só, você vai ter também as diagonais. Trapézio isósceles, que não é obrigatoriamente regular. Olha só, concordo que nesse caso o trapézio isósceles só tem o eixo de simetria. Tá entendido? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos partir para as questões que já caíram no Enem, que praticamente todo ano eles colocam aí uma. Olha só, deixa eu ler aqui para vocês. Um decorador utilizou um único tipo de transformação geométrica para compor parte de cerâmica em uma parede. Uma das composições está representada pelas cerâmicas indicadas por 1 e 2. Utilizando a mesma transformação, qual é a figura que compõe par com a cerâmica indicada por 3? Pessoal, ele diz que a figura 1 e a figura 2 têm uma relação simétrica. Elas foram formadas ou transformadas usando aí alguma coisa que ele fala que é chamada transformação geométrica. Ele quer que você forme um par com a 3, de modo que siga esse padrão.
O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a figura 1, jogar para cá, deixa eu tirar logo esse 1zinho daqui, e vou jogar a figura 2 para cá. Vou passar um eixo vertical, como se fosse um eixo de simetria, e você percebe que não tem simetria alguma aqui. Nessa situação, nessa posição, não tem aí simetria entre a figura 1 e a figura 2. Eu vou tirar a figura 2 daqui, vou jogar ela aqui em cima e vou passar já o eixo horizontal. Olha que interessante. Triângulo para cima, triângulo para baixo. Bolinha pertinha, bolinha pertinha. Bolinha mais ou menos, bolinha mais ou menos, bolinha longinha, bolinha longinha. Estão percebendo que nessa posição a figura 1 e a figura 2 são simétricas em relação ao eixo horizontal. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar e vou jogar para cá a figura. Tá aí. Eu estou deixando a 1 ela quieta e estou rodando aí a figura 2, tá ok? E vou passar aqui o eixo vertical. Não há simetria alguma nesse caso. Vou colocar agora a peça 2 aqui embaixo. Vou passar o eixo horizontal, triângulo para cima, triângulo para baixo. Bolinha pertinha, bolinha mais ou menos e bolinha longinha. Olha que interessante. Quer dizer que a figura 1 e a figura 2 elas vão ter simetria caso uma fique em cima da outra. Tá aqui. Então vou tirar e vou colocar a outra aqui. Ou seja, aqui tem simetria, aqui tem simetria. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a figura 3, jogar para cá. Eu não vou colocar nada aqui do lado. Eu vou colocar uma figura em branco, uma cerâmica em branco aqui embaixo. Vou passar o eixo horizontal. Triângulo para baixo. Aqui tem que ficar longe e um triângulo para cima. Ó, essa bolinha aqui pertinho. Essa fica um pouco mais longe e essa fica mais longe ainda. Para completar a questão, eu vou colocar aqui uma cerâmica lá em cima em branco também. E vou passar o eixo horizontal. Triângulo para baixo, triângulo para cima. Olha essa bolinha aqui. Ó, para cá e ó, para cá. Então, preste atenção que essa é exatamente a chamada transformação geométrica que ele fala que tem que ter nas duas. Olha para as alternativas, agarre a sua felicidade. Olha só que bonitinho. Alternativa B. Ok, detone uma questão dessa, caiu no Enem, você tem a obrigação de fazer. Não se dê o luxo de errar. Vamos passar para outra questão. Olha só. Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira. Inicialmente recortaram-se as folhas de papel em forma de quadro, como mostra a figura 1. Então você tem aqui ó, um quadrinho, melhor um quadro, não, até falei um quadrado, né? Você cortou aqui um quadradinho. Em seguida dobraram as folhas quadradas ao meio, sobrepondo os lados BC e AD. Eu vou pegar o lado, olha que bonitinho, ó. Vou pegar esse lado BC e jogar em cima do lado AD, como está mostrando aqui. De modo que C e D coincidam. E o mesmo ocorra com A e B. C vai ficar em cima de D, B vai ficar em cima de A, como mostra, conforme ilustrado na figura 2. Marcaram-se os pontos médios O. Ele fala depois, um pouco mais na frente, aqui, ó, que O é ponto médio de GF e N é ponto médio de AF. Tá ok? Respectivamente. E o ponto M do lado AD, olha que interessante agora, de modo que AM, ele fala que esse segmentozinho AM, tá aqui, ó, o segmentozinho AM, seja 1/4 de AD. Bom, a seguir, fizeram-se cortes sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada. E ele diz, após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta. A figura que representa a forma da bandeirinha pronta seria quem? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, jogar aqui o quadradinho para vocês entenderem melhor. Vou colocar os mesmos pontos, A, B, C e D. Pessoal, eu vou passar um eixo vertical aqui, que esse eixo seria exatamente o eixo de simetria. Então, dá uma olhadinha. Quem são esses pontos? G e aqui, ó, F, que é exatamente o da questão. O que é que a gente faz? Eu vou dobrar. C vem para D e B vem para A. Então, eu teria esse retângulo que está aparecendo aqui para vocês olharem. Então, você vai ter A, D, G e F. Esse ponto O, a gente já sabe que é ponto médio de quem? De GF. E você vai ter aqui um ponto médio N, que é ponto médio de FA. E você ainda vai ter um ponto M, esse MA é 1/4 de AD. Vamos ver como é que a gente vai fazer esses cortes. Eu vou fazer um corte de O até N. O que é que vai acontecer aqui na bandeira? Vai acontecer isso, ó. Aqui é ponto médio, que vai de O até N. Só que acontece que se você fez esse corte de A até N, em relação a esse eixo de simetria, você vai fazer um corte para cá também. A mesma coisa, você vai fazer um corte de M até M. Então, você vai fazer um corte de N até M aqui. Vai acontecer aqui também, ó. Em relação a esse eixo de simetria, vai acontecer um para cá, ó. Pode ver que são simétricos.
Dá uma olhadinha agora nessa bandeira. Claro, preste atenção nesses pontos aqui. Essas partes aqui de baixo foram tiradas. Você vai marcar A, B? Não. Até confunde. A, C e a D? Menos ainda. Agarre sua felicidade. É a alternativa E. Pessoal, eu espero que a coisa tenha ficado clara. Não esqueça, isso aqui é a primeira aula de 3. Próxima semana a gente vai colocar a segunda aula, continuando com essa parte de simetria. Valeu, até a próxima semana. Tchau.